eu tinha proposto para vocês, na nossa aula passada nós fizemos uma grande introdução, apresentando aí um judaísmo dividido quando Jesus nasceu e viveu, né? Uma coisa importante que nós temos que observar e tomar cuidado, a proposta nossa aqui é estudar pelo menos os 4 grupos: fariseus, saduceus, zelotas e essênios. Hoje também eu quero falar um pouco dos Herodes, que aparece muito na Bíblia e também tem essa ligação. É uma questão política, mas eu queria falar uma primeira parte da aula nessa questão. E aí eu mando material para vocês, já está aqui pronto. Uma questão importante quando a gente vai estudar a época de Jesus é tomar cuidado com uma coisa muito importante e fundamental. Nós não estudamos o período de Jesus a partir de Jesus, mas a partir de quem escreveu sobre Jesus. E os textos que escreveram sobre Jesus, todos eles são depois da queda do Templo de Jerusalém. Essa informação é muito importante, por quê? Porque o que nós conhecemos de Jesus é muito mais o reflexo dessa queda do Templo de Jerusalém. Então, o templo ele caiu no ano de 70, numa guerra dos romanos com os judeus. Os judeus, no ano de 66, capitaneados aí por 2 grupos. O primeiro grupo foi os essênios, desculpa, na verdade os zelotas que puxaram essa guerra, mas junto com os zelotas eles puxaram aí principalmente os essênios e também os fariseus, tá? Isso é muito importante a gente entender. Uma questão fundamental nessa questão é que os judeus conseguiram vencer os romanos e conseguiram governar por 4 anos. Então, eles vão governar de 66 ao ano de 70, de 66 a 70. Aí, quando os romanos, então, enviam o Tito, o famoso Tito, que era filho do Vespasiano, e consegue, então, reconquistar a cidade de Jerusalém. Quando você vai em Roma, inclusive, quando entra ali no Palatino, você vai ver lá um arco chamado Arco de Tito, que conta essa história dessa guerra dos romanos com os judeus. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Muito daquilo que aparece nos evangelhos, Lucas, Marcos, Mateus e João, muito do que aparece é reflexo desse pós-anos 70. Isso tem que estar muito claro. Vou dar um exemplo muito simples. Quando chama Jesus de Rabi, o termo não existia na época de Jesus. O termo Rabi já é do judaísmo rabínico, que é pós-queda do Templo de Jerusalém. Então, quando o Evangelho de Mateus ele já deixa escapar esse título de Rabi, ele já está, então, aí contextualizando a pós-destruição do Templo de Jerusalém. Então, nós temos que estar muito atentos a essa situação. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós vamos começar, por exemplo, o estudo dos fariseus. Muito pouco se sabe sobre os fariseus. Esses estudos eles começaram a ser implementados no ano 70 do século 20. Então, agora que nós estamos aí estudando esses grupos, muitos pesquisadores ainda não chegaram a muito dos consensos em relação a esses grupos. Então, a gente está num período ainda de muitas dúvidas em relação a esses grupos. E aí nós vamos ter cuidado quando se diz e apresentar quais são os pesquisadores em relação a esses grupos. Agora, o que se sabe é que muito daquilo que aparece nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, não pertencia à realidade de Jesus. Pertencia à realidade de quem está escrevendo, a comunidade que nós chamamos de Mateus. Então, o conflito que Jesus, por exemplo, apresenta em relação aos fariseus, chamando eles de raça de víboras, e todas essas questões, é muito mais o contexto da comunidade de Mateus do que da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando o templo de Jerusalém cai no ano de 70, aqueles grupos que existiam, né, fariseus, saduceus, zelotas, herodianos, batistas e outros mais, eles vão desaparecer. Vai sobrar basicamente o grupo dos fariseus,
O grupo dos batistas ainda mantém uma existência fragilizada, mas ela continua existindo. E um grupo novo que está aparecendo é o grupo de seguidores de Jesus, e que também muitas vezes se mistura com os fariseus e se mistura também aí com a figura dos batistas. Tanto é que nós vamos ver muitas críticas aos batistas justamente por parte dos membros desse novo grupo que está aparecendo de Jesus. Então, eles disputam, depois do ano 70, uma espécie de busca pela identidade judaica, porque o judaísmo está desaparecendo. Com a queda do templo, o templo era o coração do mundo judaico. O templo era o coração da existência judaica. Então, com a queda do templo de Jerusalém, vem aquela dúvida: como nós vamos existir sem o templo? Tá? Essa é a grande pergunta que esses judeus irão fazer. Como que nós vamos viver sem o templo? E, nesse sentido, fariseus, cristãos e batistas estão disputando aí a identidade judaica. Nós chamamos esse período pós-templo de judaísmo rabínico, tá? Então, depois da queda do templo de Jerusalém, até o ano de 135, quando os judeus vão perder uma segunda guerra para os romanos. Então, existem duas guerras. A primeira guerra do ano de 66 a 70, 4 anos. E existe uma segunda guerra que é do ano de 132 a 135 depois de Cristo. Então, do ano 70 até o ano de 135, esse judaísmo é chamado de judaísmo rabínico. É o período em que o judaísmo tenta existir a partir das suas escrituras, através das suas lideranças, por isso fala rabínico, dos rabis. E vai ser então esse momento em que eles vão tentar separar desse grupo novo que está nascendo, que é o cristianismo. Por exemplo, no final do ano do século I, no final do século I, eles farão uma grande convenção, um grande encontro, em que eles vão proibir os judeus, esses judeus chamado judaísmo rabínico, eles vão proibir a leitura de textos onde aparece o nome de Jesus. Então, ou seja, isso, alguns colocam isso entre o ano 85 e 90. Então, esses judeus já começam a proibir a utilização do nome de Jesus dentro do judaísmo. Então, mas não podemos dizer ainda que o cristianismo e o judaísmo se separaram nesse período. Judaísmo e cristianismo só vão se separar no século II, só no século II. Cada vez mais os cristãos não gostarão de ser identificados como sendo judeus. Por quê? Porque nessas guerras de Roma contra os judeus, os cristãos querem abrir mão, não querem ser identificados como judeus para serem perseguidos. Então, aos poucos, o cristianismo também já não quer fazer mais parte do judaísmo. Um desses autores, que vocês conhecem bastante, conhece pelo menos pelo nome, que vai fazer de tudo para desvincular o cristianismo do judaísmo, é um santo da Igreja Católica chamado Santo Inácio de Antioquia. Então, Santo Inácio de Antioquia, ele fará de tudo para separar o cristianismo do judaísmo, tá bom? Então, é muito importante, até para quem está chegando aqui agora, para a gente ir explicando isso, quando a gente fala dos grupos fariseus, saduceus, zelotas e essênios, eles estão presentes antes do ano 70. Antes do ano 70. Depois da destruição do templo, o grupo que vai existir, ou os grupos que existirão, serão principalmente fariseus. Os fariseus continuam existindo. Um novo grupo que está aparecendo, que serão os cristãos, como seita do judaísmo ainda. Os cristãos nascem dentro do judaísmo, isso é importante observar. Os cristãos, a ruptura com o judaísmo será muito lenta, não vai ser do dia para a noite. E o outro grupo ainda que permanece, mas muito fragilizado, são os batistas, tá? Esses grupos aí. Então, quando a gente estuda, de novo, isso é muito importante, quando a gente estuda esses grupos, principalmente dos fariseus, eles são muito mais reflexos depois do ano 70. Então, nós temos que tentar identificar, e é isso que os pesquisadores têm feito muito, é identificar como que eram os fariseus antes da destruição do templo. Como eram os saduceus antes da destruição do templo. Como eram os essênios antes da destruição do templo. E como eram os zelotas antes da destruição do templo. Porque essa destruição do templo, ela marcou muito a história do judaísmo. Ela criou um outro judaísmo, que é chamado de judaísmo, como eu falei para vocês, rabínico.
que muitas vezes nós pouco conhecemos, tá? Então, hoje, nossa aula de hoje, eu vou falar um pouco dos Herodes, como questão política, e depois vou começar a falar sobre os fariseus, tá? Sobre esses fariseus, tentando identificar como eles eram antes da destruição do templo. Porque nossa ideia aqui é tentar ver a relação de Jesus dentro desse contexto religioso antes da destruição do templo. De novo, fica o grande parênteses, a grande observação. Muito os evangelhos, 4 evangelhos, fazem eco de uma relação pós-destruição do templo. Tá? Quando os evangelistas falam assim, ó, destrua esse templo que eu vou construir em 3 dias, eles já viram isso. O Evangelho de Marcos é do ano 70, mais ou menos, Lucas, Mateus 80, Lucas 85, mais ou menos, e o João mais no final do século I. Então, todos eles já viram a destruição do templo. Eles já sabem como é que está essa situação. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Quando João, o evangelista João, fala de um camarada que ele era cego, Jesus curou ele, e ele foi expulso do mundo judaico. João fala isso, que é a cura do cego, Jesus curou o cego, até chama a família dele para testemunhar. Na época de Jesus, os judeus não eram expulsos do templo. Por que esse judeu está sendo expulso do templo? Por causa daquele congresso que eu falei para vocês, né? Um congresso em que todos aqueles que nomeassem ou seguissem Jesus de Nazaré seriam automaticamente expulsos do judaísmo. Então, o que João está refletindo é uma realidade da época dele, não da época de Jesus. Ele usou Jesus como exemplo, mas usou uma realidade dele. Então, a expulsão daquele cego, né, curado por Jesus, e que foi expulso do templo, expulso do judaísmo, expulso da sinagoga, esse judeu é da época do João, porque na época de Jesus não se expulsava nenhum judeu que não tinha esse motivo. O congresso foi, né, a assembleia foi finalzinho do século I. Só para vocês entenderem que os evangelhos eles refletem a época que eles são escritos, não a época de Jesus. Jesus é apenas usado como referência desse mundo. Então vamos começar aqui falando dos Herodes, os principais Herodes, logicamente. Quando nós estudamos o judaísmo e o cristianismo, vocês vão encontrar nos evangelhos, pelo menos aparecendo aí 4 Herodes, tá? Falando dos evangelhos, tá? 4 Herodes, eles vão aparecer nos evangelhos. Um Herodes que vocês vão ter acesso primeiro a ele, foi narrado tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Lucas, no nascimento de Jesus, tá? No nascimento de Jesus. Nós estamos diante de um fato desse nascimento de Jesus, em que, eu vou pegar o primeiro caso, que é o Evangelho de Marcos, de Mateus, que é o segundo mais velho, tá? O Evangelho de Mateus, contando sobre o nascimento de Jesus, ele vai dizer que alguns magos, eles tiveram contato com um tal Herodes. Só dar uma vez aqui um pouquinho, só um pouquinho. Esse Herodes que os magos tiveram acesso é um Herodes chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande, tá? Esse Herodes o Grande, ele começa a governar a Palestina no ano de 37 antes de Cristo. Eu não sei se vocês lembram a última aula, eu falei para vocês que no século II antes de Cristo, quer dizer, 200 anos antes de Cristo, na verdade 150 anos antes de Cristo, um grupo expulsou os gregos da Terra Santa. Esse grupo passou a ser chamado aí de dinastia Asmoneia, tá? Os Asmoneus. Tá? São aí os irmãos chamados Macabeus. Tem até dois livros chamados os Macabeus. O livro de Macabeus. O livro de Macabeus, que está no Antigo Testamento. O Leandro está querendo entrar aqui. O livro de Macabeus.
O livro de Macabeus, que está no Antigo Testamento, ele narra essa guerra em que os irmãos Macabeus, começando aí com Judas Macabeu, depois ele morre, os irmãos dele vão continuar essa guerra, eles conseguem expulsar os gregos da Terra Santa. E aí eles vão governar a Terra Santa por um período muito curto, porque depois os romanos vão assumir. E esse período desse governo dos Macabeus, nós chamamos esse período de Asmoneu, tá? Então, dinastia Asmoneia. Dinastia Asmoneia. Quando os romanos assumem o governo na Terra Santa, através de um homem chamado Pompeu, no ano de 63 a.C., ele vai, então, chegar na Terra Santa e vai estabelecer o governo dos romanos nesse território. Muito bem, você tem de um lado os Asmoneu, que é essa dinastia. De outro lado, você tem os romanos. Então, os romanos, eles não governam diretamente um lugar, porque seria muito prejuízo para eles, eles estão longe. Então, eles têm que colocar uma espécie de rei local que governe no nome deles. Quem foi essa pessoa escolhida? Vai ser o Herodes o Grande. O Herodes o Grande vai ser o homem de confiança de Roma para governar naquele lugar. Tá? Então, Herodes ele vai eliminar o último, vamos dizer, o último nome dos Asmoneu, que era o Aristóbulo III, que era sumo sacerdote, vai afogar ele, inclusive, numa banheira, e aí ele, então, passa a ser o único rei daquela região, a mando dos romanos. Então, Herodes o Grande vai começar a governar aquela região a partir do ano de 37 antes de Cristo. 37 a.C. Ele vai governar até a sua morte no ano 4 depois de Cristo, tá? 4 depois de Cristo. Então esse vai ser o governo dele. Quem apoia ele primeiro vai ser já falei para vocês, o Pompeu. O Pompeu é o primeiro que apoia ele contra toda a aristocracia judaica. E depois um outro que vai apoiar esse rei Herodes vai ser o Marco Antônio. Marco Antônio, você conhece um pouco a história dele, ele teve um relacionamento com a Cleópatra, rainha do Egito. Então, ele também vai ser apoiado por esse Marco Antônio. Muito bem. Esse rei Herodes, ele não é judeu de nascimento. Isso é muito interessante. O rei Herodes, ele é um indumeu. Indumeu, para quem está fazendo o curso comigo, lá em Rio Verde, sabe que os idumeus vêm de um grupo chamado Edomita. Os edomitas que ficam no sul da Terra Santa, fica entre o reino de Judá e o Egito. Então nós temos no norte um antigo, que era o antigo reino de Israel, do sul o reino de Judá e mais ao sul os edomitas. Os edomitas ficam então entre Jerusalém, por exemplo, Jerusalém e Belém, e no sul, onde está Hebron, hoje Hebron, esse lugar vai ser aí o chamado aí reino edomita. Vou mandar para vocês material, eu coloquei um mapinha lá para vocês enxergarem isso aí, tá bom? O reino edomita. Portanto, o Herodes o Grande, ele é um rei edomita, um indumeu. Para governar, ele foi esperto e casou com uma mulher asmoneia, chamada Mariane. Na verdade, ele teve 10 casamentos. Tá? Um desses casamentos foi com a asmoneia, chamada Mariana, ou Mariane. Essa mulher, inclusive, a sua esposa, ele vai matar ela, vai matar o filho, porque queria o cargo dele. Mas só para vocês terem noção. Então, o rei Herodes, o que ele faz, o grande? Ele vai procurar eliminar todos os seus adversários. Primeira dinastia Asmoneia, derrota todos, e depois ele vai enfrentar a aristocracia local de Jerusalém. Quem é a aristocracia local? Os saduceus. Então ele vai limitar o poder dos saduceus e vai limitar também o poder de um outro grupo que não era aristocracia, mas que tinha muita influência no meio do povo, que são os fariseus. Então o rei Herodes o Grande, ele limitou tanto o poder dos saduceus, como também ele eliminou também o poder que tinha os fariseus no meio do povo. Aí ele conseguiu governar. Os fariseus, o Herodes o Grande, ele é importante porque então ele foi um homem de confiança dos romanos naquela região. Como eu falei para vocês, onde ele aparece na Bíblia? Ele aparece aí no Evangelho de Lucas,
e aparece no Evangelho de Mateus no nascimento de Jesus. No Evangelho no Evangelho de Mateus, ele é o responsável por matar todas as criancinhas com menos de 2 anos. Você já viu esse episódio? É ele esse rei chamado aí Herodes o Grande. Então, ele tinha muito poder. Mas ele vai desaparecer, porque quando Jesus ainda é criança, ele morre. Ele morre no ano 4 a.C. Pessoal, presta muita atenção no que eu vou dizer, para que tenha uma coisa aqui muito interessante. Como ele nasce, como ele morre no ano 4 depois de Cristo, isso já é comprovado, tá? Ele morre no ano 4 depois de Cristo. E Cristo, ele aparece no nascimento de Jesus, quando ele manda matar a criancinha de 2 anos abaixo. Você soma 4 mais 2. Então, quando ele governou, Jesus aí já. Existe um erro no nascimento de Jesus de 4 a 7 anos. Então, os historiadores hoje não têm dúvida mais em colocar o erro de nascimento de Jesus entre 4 a 7 anos. Porque se ele estava vivo quando Jesus nasceu e ele é do ano 4 depois de Cristo, então, no mínimo, Jesus, né? Jesus tinha 4 anos, levando em consideração mais as criancinhas de 2 anos, 6 a 7 anos. Quando ele morreu, Jesus tinha em torno de 6 a 7 anos, tá? Só para que vocês saibam essa questão aí das datas. Porque o nosso calendário, quem fez ele foi um monge no século V chamado Dionísio o Pequeno. O Charles aqui está dizendo que não está conseguindo entrar, pera aí. Só um minutinho aqui. Todos entraram. Deixa eu jogar aqui para o Charles. Quem recebeu aí, vou jogar no grupo de novo lá. Foi o segundo link que você mandou. Isso, manda, o Martinez, faz favor, manda pro Charles, tá no nosso grupo lá, manda no privado dele aí o segundo link, por favor. Mando Charles. sim, mando Tá, sim. obrigado. Beleza. Então, esse Herodes o Grande, ele foi o homem de confiança de Roma ali. Alguma dúvida em relação a Herodes Grande? Então, só para vocês saberem, o Herodes o Grande, ele só aparece na Bíblia no nascimento de Jesus. Agora eu acho que vai entrar, obrigado aí. Agora sim, agora o Charles entrou. Obrigado, Martina. Então, ele só vai entrar na história no nascimento de Jesus, tá? Depois ele não aparece mais. Ele vai desaparecer porque ele morre no ano 4 depois de Cristo. Mas só para vocês saberem, ele é o homem que o Mateus narra a presença dos magos no palácio dele. Ele é o homem que manda matar as criancinhas de 2 anos para baixo, tá? Só para que vocês saibam aí um pouco da história desse Herodes o Grande. É importante observar que o Herodes Grande ele põe fim a uma dinastia de governo. Qual é a dinastia que ele põe fim? A dinastia judaica chamada Asmoneia, os Asmoneus. Quem são os Asmoneus, Guto? Que eu não sei quem que são essas pessoas, não. Os Asmoneus são o grupo político-religioso da Judéia que expulsou os gregos, quando os gregos estavam dominando. Quando eu falo os gregos, desde o Alexandre o Grande, eles impuseram ali uma cultura grega na Judéia. Então, esses judeus religiosos, que tem como grande líder, né, tem um grande líder chamado Judas Macabeu, os irmãos Macabeus, inclusive a Bíblia tem os 2 livros aí dos irmãos Macabeus, que narra essa guerra. A partir deles, eles constituíram uma dinastia de reinado, chamada dinastia Asmoneia, que é os Asmoneus, que vão governar até muito pouco, eles governam de 135 até 37, quando Herodes toma o poder deles. Toma o poder apoiado pelos romanos. Por que os romanos apoiam o Herodes? Isso é uma pergunta importante. Por que os romanos apoiam o Herodes? Porque o Herodes, ele apoiou o imperador Otávio, né, Augusto, quando o Otávio Augusto estava subindo no poder. Então ele foi um dos que deu apoio ao Otávio Augusto para se estabelecer como imperador romano. Então, os romanos tinham ele com apreço. Por isso que tanto Pompeu, né, um general, como Marco Antônio, outro general, vai apoiar ele na luta contra essa dinastia Asmoneia. Então, um dia se perguntarem para vocês quem colocou fim a essa dinastia Asmoneia, ali nessa dinastia que governou ali, foi aí a figura do Herodes o Grande, tá bom? Então, Herodes o Grande, ele vai conseguir vencer
essa dinastia e vai governar de 37 até o ano 4 depois de Cristo. Muito bem. Quando ele morre, os filhos dele, lógico, querem governar. Então, os filhos dele vão atrás do Império Romano, no sentido de querer governar aquela terra. E 3 deles vão conseguir o aval de Roma, tá? Então, eu vou citar agora para vocês quem são essas pessoas que vão conseguir esse governo aqui naquela região. O primeiro deles é chamado de Herodes Arquelau, tá? Herodes Arquelau. Esse Herodes Arquelau, todos eles começam o governo no ano 4, né? Quando o pai morreu, tá? Então, esse Herodes Arquelau, ele vai governar naquela região onde hoje está Jerusalém. Ele vai governar ali com o título de etnarca. Etnarca. O que é um etnarca? Etnarca é um governo que governa sobre um povo, mas que não tem o título de rei. Então, Roma não concedeu o título de rei ao Herodes Arquelau, mas ele passou a ser então o que nós chamamos aí de governante de uma etnia, tá? Governante de uma etnia. Em outras palavras, ele governava uma região, um povo, mas não era rei, porque Roma não deu o título de rei a ele, não deu a coroa a ele. Ele apenas governava um povo, tá? Então ele governava um povo e a partir então desse governo ele governava a mando dos romanos. Ele governou essa região por pouquíssimo tempo. O governo dele vai de 4 a.C. a 6 depois de Cristo. Portanto, ele governou por 10 anos. Por que ele foi tirado do cargo? Ele foi tirado do cargo porque ele, de certa forma, ele tinha um governo muito duro para com os romanos, para com os judeus. Então, um governo muito duro para com os judeus, perseguição aos judeus, aos fariseus, aos saduceus. Então, esses romanos, por diversas vezes, escreveram, fizeram embaixada, foram até Roma para denunciar o governo dele, um governo de muita perseguição. Então, ele foi tirado do poder. Os romanos tiraram ele do poder no ano 6 depois de Cristo. E isso que é muito importante, hein? E naquela região ali, aonde ele está governando, os romanos colocaram um prefeito e depois procuradores romanos. Então, na região aonde o Herodes Arquelau governava, foi colocado, a princípio, prefeitos, depois procuradores. Esse prefeito mais conhecido que vocês, né, têm aí notícia é um cara chamado Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos, ele vai governar também por um período longo de pelo menos 10 anos. Ele vai governar de 26 a 36, tá? Então, os romanos, na região sul, né, na região onde está Jerusalém, onde está o Arquelau, foi tirado o Arquelau, e os romanos colocam diretamente um homem deles. Isso é muito interessante, tá? Eles colocam um prefeito deles naquela região. Esse prefeito, né, teve vários prefeitos. O mais conhecido aqui, o que nos interessa em relação a Jesus, é a figura do Pôncio Pilatos. Os prefeitos romanos, na Terra Santa, eles viviam numa cidade litorânea, hoje muito próxima da capital Tel Aviv, chamado Cesareia Marítima. Veja bem que essa cidade, ela foi construída pelo Herodes o Grande. E ele, puxando o saco do imperador, do César, colocou o nome dela de Cesareia Marítima, porque ela está no mar Mediterrâneo. Quando você visita hoje a Terra Santa, a gente faz a visita lá no sítio arqueológico de Cesareia Marítima. Então, essa Cesareia Marítima é onde moravam os prefeitos romanos. E é engraçado que, quando a gente estuda história, não basta estar escrito na Bíblia para ser verdade. Nós temos que ver se a arqueologia confirma aquilo que a Bíblia traz. E é interessante que ali, na Cesareia Marítima, apareceu o nome
do Pôncio Pilatos, prefeitos Pôncio Pilatos. Então, isso provou que o Pôncio Pilatos não é apenas uma invenção bíblica, que de fato Pôncio Pilatos foi um cara histórico, ele existiu. Essa a descoberta é recente, tá? Da década de 60, foi descoberto então o nome numa plaquinha de prefeitos Pôncio Pilatos. Então, isso garantiu de fato que aquilo que está escrito nos evangelhos, de fato, é uma existência histórica, não só teológica, mas histórica. Então, Pôncio Pilatos, de fato, existiu. E segundo Flávio José, ele governou do ano de 26 ao ano de 36. Então, Jesus morre, né, quando ele está governando. Tá? Ele e um homem chamado Caifás. Tá? Então, eles estão governando aquela região. Caifás, sacerdote, eu vou falar isso para vocês. Então, existe observar que os prefeitos romanos moravam na Cesareia Marítima. Os quilômetros de Cesareia Marítima, mais ou menos 60 quilômetros, tá? 60, 70 quilômetros fica a distância de Cesareia Marítima até Jerusalém. E para manter a ordem, que era a grande cidade, porque você sabe que desde Josias, também do governo do Esdras e Neemias, que
bem. Vamos agora, para quem quer saber depois aonde se fala dele vai falar apenas uma vez desse Herodes Arquelau na Bíblia, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23, quando Mateus fala que por aquele período governava, né, quando vai citar o nascimento, depois do nascimento de Jesus, vai dizer, por aquele período governava um tal Arquelau. Aí vai citar aí. Ele só aparece uma vez na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23. É bem curtinho a fala dele. Tá. Então, esse é o primeiro filho do Herodes. Tá? Só para que vocês saibam, né? Só por curiosidade, ele foi filho do Herodes com uma mulher chamada Maltace. Maltace. Como eu falei para vocês, o Herodes teve 10 casamentos. Vários filhos, a maioria dos filhos ele matou. Tá? Então, sim, o Herodes foi casado com essa Maltace, que era uma princesa. E essa Maltace, ela foi mãe de 2 Herodes, que nós vamos falar, 2 deles. Tá? O Arquelau, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Acho que a Rita tá querendo entrar aqui, não tá conseguindo também. Peraí, agora entrou. Então, ele era filho dessa mulher chamada Maltaz, e o Herodes com essa mulher teve 2 filhos que nós vamos falar aqui. O Herodes Arquelau, que acabei de falar, e agora eu vou falar do outro, que é o Herodes Antipas, que é o que governou na Galileia. Vou falar dele daqui a pouco. E mais de uma menina chamada Olímpia, mas essa não nos interessa aqui, tá? Então, o importante é saber que o Herodes com essa mulher Maltace teve o Herodes Arquelau e o Herodes Antipas. Vamos falar agora do Herodes Antipas. Esse é o que mais aparece na Bíblia. Esse é o que mais aparece para nós. Porque esse Herodes Antipas, ele nasceu, na verdade, no ano de 20 a.C., mas ele vai governar da morte do pai dele. Oi, Luiz Corrado, pode falar. O Herodes que teve esse tanto de filho foi o grande. O grande, o primeiro, né? O primeiro, tá? Ele teve 10 casamentos, vários filhos, a maior parte desses filhos ele matou por quê? Porque esses filhos, eles quiseram assumir o trono, tá? Tá? E aí ele mata a maioria desses filhos aí, tá? Dele aí. Certo. Tá bom. Vamos falar então do Herodes Antipas, que é o que mais aparece. Por que é o mais aparece? Porque ele governou a região que Jesus viveu. Ele vai governar, então, o território da Galileia. Tá? A Galileia, onde é a Galileia? É no norte, hoje, na época de Jesus também, mas hoje também é no norte, onde era, para quem está fazendo curso de Bíblia comigo lá, onde era o reino de Israel, parte norte, tá? Onde os assírios dominaram. Então, sim, cidades que vocês conhecem da Galileia, só para lembrar aqui, Nazaré é uma cidade da Galileia, Caná da Galileia, então não fala Caná da Galileia, Tiberíades, né? O que hoje chama Tibérias, o nome lá hoje é Tiberíades, Cafarnaum, onde Jesus pegou praticamente quase todos os seus discípulos, onde morava Pedro, tá? Onde Jesus morou, segundo o evangelista Marcos, onde aconteceu a maioria dos milagres de Jesus, né? Então nós estamos aí na região da Galileia, só para vocês aí terem um pouco essa noção. O Monte Tabor, onde Jesus transfigurou, é na Galileia. O Mar da Galileia, que vocês conhecem, né? Que na verdade tem 3 nomes. O nome dele é Mar Tiberíades, tá? Por causa da cidade de Tiberíades. Ele recebe também o nome de Mar da Galileia, tá? Que é outro nome que ele recebe. Então, Mar da Galileia, Mar Tiberíades, ou Lago de Genezaré, porque tem uma cidadezinha muito pequenininha chamada Genezaré. Então, ele também recebe esse nome. Nós conhecemos mais vulgarmente ele como Mar da Galileia, porque ele pega toda uma região da Galileia. Na missa, sem ser de ontem, no outro domingo, conta inclusive o episódio dos discípulos de Jesus no meio do Mar da Galileia, e aí Jesus aparece, eles pensam que Jesus é um fantasma, né? Então, vocês viram esse evangelho aí, que foi a missa no outro domingo. Então, esse Herodes Antipas, ele foi um bom governante na visão dos romanos, tanto é que ele ficou até a morte dele. Ele governou do ano 4 ao ano 39. E ele não entrava muito em polêmica com os romanos, muito em briga com os romanos, nem com os judeus. Ele governou mais tranquilamente. E nós vamos ver ele com relação a Jesus algumas vezes. Por exemplo, é esse Herodes Antipas que manda matar João Batista, o primo de Jesus, tá? Porque esse Herodes Antipas, ele pegou a mulher do meio-irmão dele. Depois vamos falar do outro irmão dele, chamado Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe era casado com uma mulher chamada Herodíase, tá?
essa Herodíades, eles tinham uma filha junto chamada Salomé. Vocês conhecem essa história porque a Salomé dança lá para Herodes Antipas e aí ele dá a cabeça de João Batista para ela. Vocês conhecem essa história. Então João Batista fazia muita crítica a ele por adultério, porque a mulher dele, a Herodíades, era casada com um meio-irmão dele. Porque meio-irmão, por que a gente fala meio-irmão? Porque a mãe era mãe diferente, mas o pai é o mesmo, Herodes. E esse Herodes Filipe, que era casado com essa Herodíades, ele morava em Roma. Ele ficou no exílio em Roma. E aí o Herodes Antipas foi visitá-lo e trouxe na bagagem a mulher dele. E a mulher dele ficou com o Herodes Antipas. E aí o João Batista criticava essa relação adúltera, vamos dizer assim. E isso foi levando a uma tensão que gerou a morte de João Batista. Embora o evangelista Marcos fala que o Herodes Antipas admirava o João Batista pelo discurso dele, pela eloquência dele, pelo respeito que os judeus tinham para com ele. É isso que eu estou falando, ele era um cara governante mesmo, sabia, né, onde estava mexendo. Então ele não batia muito de frente com João Batista, não. Por quê? Porque sabia que o João Batista atraía uma multidão de judeus. Então como é que ele vai bater de frente com João Batista? Então teve que ter uma artimanha para a morte dele, que foi justamente aquela narrada por Marcos, né, em que ele dança, a Salomé dança, né, a enteada dele dança, e ele dá a cabeça para ela. Pode falar, Conrado. Tá sem som. Liga o seu microfone. Tá sem som ainda. Você tem que ligar no seu... Isso. João Batista era filho de Isabel? O João Batista era o filho da Isabel. Aquela que Nossa Senhora foi visitar? Isso, ontem, que vocês viram no Evangelho de ontem. Isso. Tá? Isso é importante, fazer só um parênteses aqui, tá? Porque a gente vai tá falando da história e também tá na teologia. O Lucas está narrando um fato importante também que a gente às vezes desconhece. Quando a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, depois ela ficou 3 meses na casa de um judeu chamado Obed, tá? E Maria, então, ela vai ficar 3 meses na casa de Isabel. Então, o que o Lucas está dizendo para nós, que Maria, ela porta, agora, mais do que a lei, ela porta, então, o próprio Filho de Deus. Então, ele está fazendo uma comparação. O Lucas está fazendo uma teologia, tá? Dos 3 meses. Então, ele está dizendo que Maria, essa é essa nova arca da aliança. Ela é a nova arca de Deus, que agora não porta a lei, porque a arca levava a lei, mas Maria vai portar o próprio Filho de Deus. Ele está fazendo uma leitura teológica desse processo. E uma outra coisa importante que o Lucas narra, que ninguém percebe, fala que Maria foi sozinha para as montanhas. Ninguém viajava sozinho, porque era perigoso, estupro, roubo, assassinato, e ele cita isso. Ele quer dizer o seguinte: mais do que a segurança dela, Maria está preocupada no serviço evangélico. Por que o Lucas está dizendo isso? Porque quando o Lucas escreve, tem muita gente que não queria evangelizar porque tinha medo de morrer. Tinha medo de morrer. Então o Lucas está dizendo, ele cita Maria nisso. Maria não preocupou com a vida dela. Ela preocupou com o serviço evangélico. Então o Lucas está dando uma espécie de... Ela se torna uma espécie de referência. Então a mãe do Filho de Deus não se preocupou com a sua segurança para poder servir ao próximo. E vocês hoje estão com medo de morrer? Então só uma lição que o Lucas está dando para a comunidade. Tá. Então vamos lá. Esse Herodes Antipas, ele é o cara que aparece na morte do João Batista, vocês conhecem. E o evangelista Marcos cita ele também num episódio muito interessante. Tem uns caras, vocês já viram o grupo dos Herodianos que aparece na Bíblia? Herodianos. Os Herodianos são os puxa-sacos desse Herodes, que vive na Galileia. Lá tinha um palácio próximo, inclusive, ali do Mar da Galileia, que pertencia ao Herodes Antipas. Inclusive, uma mulher rica lá, uma tal de Salomé, uma tal de Susana, foi discípula de Jesus. O Lucas cita ela, uma mulher rica, né, da corte do Herodes, que ajuda financeiramente Jesus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, que cita as mulheres ricas que ajudavam Jesus. Uma dessas mulheres é Susana. Uma outra mulher rica que ajudava Jesus chama-se Maria Madalena. Então, Maria Madalena nunca foi prostituta. Foi um erro do Papa Gregório I, em 511, fez uma interpretação equivocada e colocou ela como prostituta. Maria Madalena era uma rica senhora que ajudava financeiramente o grupo de Jesus, como essa Susana, que era da corte do Herodes Antipas. E aqui tem um detalhe interessante, que os mensageiros desse Herodes Antipas, esses herodianos, vão até Jesus e falam o seguinte: Jesus,
Não é bom que você fique pregando aqui, não. O Herodes está de olho em você. Eu estou traduzindo para o português, tá? Não é bem dessa forma, não. O Herodes está de olho em você. Jesus manda um recado de volta. Já que vocês estão fofocando, diga para aquela raposa velha que eu vou ficar aqui mais 2, 3 dias, depois eu vou embora. Quer dizer, diga aquela raposa velha que ele não manda em mim. Eu vou quando eu quiser, eu tenho um projeto, quando eu terminar meu projeto, eu vou embora. Aí Jesus começa a subida para Jerusalém, segundo o Evangelho de Marcos. Então, depois desse episódio, então Jesus chamou aí a figura do Herodes Antipas de raposa velha. Isso está no Evangelho de Marcos, tá? Aquela raposa velha. E uma outra hora que aparece o Herodes Antipas vai ser no julgamento de Jesus, segundo João. Quando o Pôncio Pilatos vai julgar Jesus, e aí ele fala, mas ele não é judeu? É judeu. Então leve ele para que o Herodes julgue ele. Quem é o Herodes que está na cidade, na Páscoa? É os Antipas. E aí Jesus vai ser levado para o Herodes Antipas para ser julgado pelo Herodes Antipas. Diz, inclusive, o Evangelho do João e também do Marcos, que o Herodes Antipas era doido para conhecer Jesus por causa da fama dele, do dito homem, vamos dizer, curandeiro e tudo mais. Ele queria que Jesus fizesse lá umas mágicas, vamos dizer assim, para ele. Como Jesus não faz nada, o próprio Evangelho de João diz que ele ficou decepcionado e manda ele de volta para os Pilatos. Então, ou seja, ele queria ver Jesus fazer algum milagre, Jesus não faz nada, ele, decepcionado, manda Jesus de volta para o Pôncio Pilatos. Então, ele aparece de novo ali no julgamento de Jesus, só para que vocês saibam disso, tá? Então, ele foi o governador, ele é chamado de tetrarca, não de etnarca. Qual a diferença? O tetrarca é um governante de 1/4 das terras. Então, os romanos chamam tetrarca, é o cara que governa 1/4 dessas terras, tá bom? Etnarca, todo um povo. Tetrarca, 1/4 da terra. Esse Herodes Antipas. Governou até sua morte, tranquilo. Pronto. Vou agora para o último dos Herodes, que aparece nos evangelhos. Ele é chamado de Herodes Filipe. Pouco aparece. Tanto é que ele vai governar também de 4 até a sua morte, só que ele teve um período que ele passou em Roma em exílio. Na verdade, ele morre em exílio em Roma depois. Ele também era tetrarca, ele foi casado com uma outra mulher chamada o Herodes, ele era filho do Herodes o Grande, com uma outra Mariana. Tem uma Mariana, tá? Que é Idumeia, e tem uma outra chamada Mariane, que é uma outra mulher, uma princesa. Ele era filho dessa mulher, e como eu falei para vocês, ele era marido dessa Herodíades, né? Dessa Herodíades, e ele vai então ficar em Roma, e aí desaparece, tá? Ele governou o território da Itureia, isso lá no norte, na verdade no nordeste da Terra Santa. Itureia, Traconites, Bataneia, Aranites e Gaunites. Isso está tudo no documento que eu vou passar para vocês. Ele é citado 3 vezes na Bíblia, em Lucas 3:1, em Marcos 6:17 e em Mateus 14:3. Depois pode confirmar lá. Mas o episódio, vocês conhecem muito o nome dele. Jesus, ele está num território que os evangelistas chamam, principalmente Marcos, tá? Jesus foi para Cesareia de Filipe, porque existia a Cesareia Marítima, no litoral. Na verdade, existia várias cidades com o nome de Cesareia, porque era uma forma de puxar saco dos romanos. E tinha uma Cesareia no norte, no nordeste da Terra Santa, chamada Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque ele mudou o nome dessa Cesareia, colocou o nome de Cesareia por causa do imperador. E lá nessa Cesareia de Filipe acontece um episódio muito importante dentro do Evangelho de Marcos. Jesus pergunta para os discípulos o que o povo, né? Como é que o povo está me conceituando? O que diz o povo sobre mim? Quem eu sou para eles? Ah, que você é o João Batista, não, que você é o Elias reencarnado, né? Então é aquela história que vocês conhecem. E ele pergunta, e para vocês quem eu sou? Aí o Pedro fala, tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Aquela história que vocês conhecem. Isso aconteceu no território do governo do Herodes Filipe, tá? Cesareia de Filipe, lá no Nordeste. Deixa eu contar uma historinha para vocês também. Existe hoje uma pesquisa para saber onde Jesus fez a transfiguração. Até hoje, inclusive, quando eu vou na Terra Santa, eu levo as pessoas lá, eu levo as pessoas no Monte Tabor, que pela tradição, foi esse lugar. Inclusive, existe uma igreja franciscana muito bonita lá, da transfiguração. Mas hoje, os historiadores não têm dúvida, não foi ele, não. Foi lá no território de Filipe, lá no Nordeste. Tem uma montanha enorme lá,
E foi lá que aconteceu esse fenômeno chamado transfiguração. Só para que vocês saibam esse debate em torno da história. Então, a tradição coloca no Monte Tabor, tá? E só que os historiadores, os arqueólogos hoje pesquisando, falam que esse acontecimento ocorreu no território do Filipe, tá? Só para que vocês saibam disso. Esse Filipe, para nós, não tem muita influência, eu só citei para vocês saberem, porque aparece na Bíblia. Então, na Bíblia apareceu Herodes o Grande. No nascimento de Jesus, Lucas e Mateus. O Arquelau aparece uma vez só, lá no Evangelho de Lucas, e no capítulo 3. E o Antipas, que governou lá na Galiléia, ele vai aparecer várias vezes. Ele é mais importante para nós, porque no governo dele que Jesus vive na Galiléia, né, naquela região toda. E esse Filipe só aparece, esse episódio mais importante é isso que eu estou contando para vocês, em que em que o Pedro reconhece Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, o Messias que eles esperavam, tá? É nesse momento. Depois, inclusive, Jesus chama também, nesse mesmo local, o Pedro de Satanás, porque ele age com o pensamento dos judeus, tá bom? Só para que vocês saibam um pouco dessa questão aí. Pessoal, só queria mais um ponto final em relação a essa discussão política aqui, antes de entrar nos fariseus. Fica bem claro, tem que ficar bem claro para nós o seguinte: quando Jesus nasceu e viveu na Terra Santa, então quem manda naquele território chama-se romanos, tá? Romanos. Isso é interessante, como eu falei para vocês, com exceção da parte sul, que era governado por prefeitos romanos, o restante do território era governado por príncipes, vamos dizer assim, vassalos, né? Como é o caso do Herodes Antipas e o Herodes Filipe. Muito bem. Para manter esse equilíbrio de forças não era fácil, porque, por um lado, você precisa de governantes locais. Por outro lado, esses governantes locais, eles não podem bater muito de frente com a população local, porque senão eles não vão governar. Então, em Jerusalém especificamente, quem governa em nome dos judeus são os sumos sacerdotes. Tá? Os sumos sacerdotes, eu vou falar isso na próxima aula, eles vieram de uma família muito rica, eles pertencem à aristocracia política e religiosa dos judeus. São chamados de saduceus. Desde o século II, desde a dinastia Asmoneia, eles são os caras que mandam na questão religiosa e política dos judeus. O Herodes o Grande, o primeiro Herodes, espertamente, para enfraquecê-los, esses saduceus, ele vai trazer saduceus de famílias da Babilônia, lembra do exílio da Babilônia? Então, o Herodes o Grande, para enfraquecer essa aristocracia de Jerusalém, ele começa a nomear sumo sacerdote que vem de fora, ou do Egito, porque tinha um grupo muito grande de judeus do Egito, ou da Babilônia, porque mesmo voltando do exílio, muitos judeus continuaram na Babilônia, nem todos voltaram. Então, o Herodes o Grande, espertamente para governar, ele sabia que o adversário principal dele seria os saduceus, essa era a aristocracia rica, rural, tinha terra, mandava e desmandava. Então, essa hierarquia que elegia o sumo sacerdote, o Herodes, espertamente, o que fez? Passou a nomear só sumo sacerdote fora, para enfraquecer. Mas o Herodes morreu. E depois, o próprio Arquelau foi expulso ali pelos romanos, e ali passou a ser governado pelos romanos, a parte sul. Nesse momento, a aristocracia dos saduceus ela vai crescer muito na região de Jerusalém. Então, o sumo sacerdote, em Jerusalém, ele tem uma tarefa dificílima. Primeiro, ajudar os romanos a governarem ali. Segundo, eles são judeus. Como é que eles não podem bater muito de frente com os judeus? Então, eles têm que manter esse equilíbrio muito difícil. Agradar os romanos e agradar os judeus. Por isso que o governo desses sumos sacerdotes era muito curto, tanto dele como dos prefeitos, porque hora ou outra um grupo reclamava para o imperador. Ou os judeus reclamavam para o imperador, ou os prefeitos reclamavam para o imperador. Então, os cargos desses prefeitos e os cargos dos sumos sacerdotes sempre foram muito curtos, com exceção de 3, que eu vou citar aqui agora para vocês. 2 prefeitos governaram por um tempo muito grande. O primeiro foi um cara chamado Valério Grato, um prefeito romano, que governou do ano de 15 a 26. Portanto, ele governou aí por 11 anos.
Ele conseguiu governar por 11 anos, sendo prefeito romano daquela região. O outro foi o que eu citei para vocês, o Pôncio Pilatos. Ele vai governar do ano de 26 ao ano de 36. Tá? Ele vai governar aí por 10 anos. Em relação aos sumos sacerdotes, o que mais governou, mais tempo governou, foi o Caifás, da época de Jesus. Ele chama José Caifás. Ele governou do ano de 18 a 36. Ele governou, portanto, por 18 anos. Tá? Então, quando Jesus foi julgado por ele, tá? Pelo Sinédrio que ele comandava. Eu vou falar depois do Sinédrio, mas para que vocês saibam, o Sinédrio era uma espécie de assembleia legislativa nossa hoje. Só para vocês saberem disso, tá? Era uma espécie de assembleia legislativa. Então, ela era governada pelos principais nomes da política e religião da época. Então, nessa assembleia tinha principalmente, e que mandavam nela eram os saduceus, os principais, porque o responsável pelo sinédrio era o sumo sacerdote, o principal cargo, tá? Das famílias aristocráticas. E depois vinham os saduceus, que era da família aristocrática, e depois os fariseus. Os fariseus, eles não vinham da família aristocrática, mas eles tinham muita influência entre o povo. Eles eram mais urbanos, mais voltados à leitura, à interpretação das escrituras, então eles tinham muita influência sobre o povo, sobre os serviços, né, que tinha na cidade. E essa Assembleia Legislativa, ela era composta de 71 homens, 71 homens, tá? Então, esse Sinédrio era que julgava. Aí você fala assim, mas não eram os romanos que mandavam? Sim, é esse ponto que eu quero chegar. Os romanos, o que importa para os romanos chama-se impostos e paz. Pague os impostos, vivam em paz. Não nos enche o saco. Paga os impostos para nós e nós não vamos incomodar vocês. Nós chamamos isso na história de Pax Romana, tá? Pax Romana. A paz militar. Se vocês pagarem os impostos direitinho, terão paz. Garantimos a paz pela espada. Se não tiver pagando os impostos, se criarem motins, revoluções, essas coisas, aí nós vamos massacrar vocês. Todos vocês. Vocês vão ser apagados da terra. Essa era a ideia de Roma. Então, ou seja, Roma, e hoje existe uma grande discussão sobre isso, se os romanos tinham poder de vida sobre a população. Hoje a historiografia tende a dizer que não, que só os romanos poderiam matar ou não. Tanto é que o João cita isso. O João fala que os judeus foram até Pôncio Pilatos, que aquele dia estava na cidade. Por que o Pôncio Pilatos estava na cidade? Porque era uma festa, a Páscoa, os judeus iam para lá e o Pôncio Pilatos tinha que estar lá. Tá? Então eles vão até o Pôncio Pilatos e falam assim, nós trouxemos esse homem, e vai falando assim. Aí o Pôncio Pilatos fala, pega ele não é judeu, vocês não julguem ele. Aí, qual que é a resposta dessa elite, dos saduceus principalmente? Você sabe, Pôncio Pilatos, que nós não podemos matar ninguém. Matar ninguém. Então, essa é a resposta que é dada. Tá? Nós não podemos matar ninguém. Mas eles falam assim, mas lá na frente, no Atos dos Apóstolos, aparece eles apedrejando um diácono da igreja, né? Que hoje representa o grande diácono da igreja. Mas nós estamos falando depois da queda do templo. Naquele período, parece que os judeus realmente não tinham poder de vida e morte, não, eram só os judeus, eram só os romanos. Então, os romanos governam com a lei romana, principalmente para quê? Cobrança de impostos, economia e política. O restante, a parte cultural, a parte social, a parte da religião, quem governava era o Sinédrio, através do sumo sacerdote e aí dos membros desse Sinédrio, tá? Então, vou dar um exemplo. O cara ele se tornou impuro. Quem vê isso? O Sinédrio. Um cara, ele foi contra a lei da Torá. Quem julga isso? O Sinédrio. Uma mulher foi pega em adultério. Quem julga isso? O Sinédrio. Então, o Sinédrio fica com a parte cultural, religiosa do povo judeu, tá? O Sinédrio não pode julgar questões políticas ligadas à questão romana, não pode julgar sobre vida e morte, não pode julgar sobre a questão econômica, se deve ou não pagar impostos. Isso é Roma. Roma determina as leis dele que segue. Tá? O restante é o Sinédrio que julga sobre o dia a dia, tá?
dia a dia dos judeus. Não entendi Rafael, faz a pergunta de novo aí. Pode fazer. Rafael, pode abrir o Esse sinédrio, então, ele seria uma espécie de polícia, uma polícia da moral e dos bons costumes da época, não é? Isso. Em relação aos judeus, tá? Tanto é que não são soldados romanos que vão prender Jesus. Quem vai prender Jesus é a polícia do templo, é a polícia do Sinédrio. Ela que manda os soldados. Aqueles soldados que estão lá, que a gente vê no Evangelho de João, aqueles soldados não são romanos. Tá? Os soldados que estão ali são soldados do templo, soldados do Sinédrio, eles que vão lá buscar Jesus. Faz o julgamento. Eles não levam Jesus para ser julgado pelo Pôncio Pilatos. Primeiro, eles julgam eles mesmos para ver o que pode fazer. Prisão para eles podiam pôr a pessoa presa, tá? Prisão para ele. O que vão fazer com ele? Aí alguém teve a brilhante ideia de mandar ele para o Pôncio Pilatos para ser morto mesmo. Percebeu que se Jesus continuasse vivo ia dar muito trabalho para eles em relação aos romanos. E aí leva Jesus até o Pôncio Pilatos no outro dia, né, depois do julgamento que eles fazem em relação a Jesus, blasfêmia. Tanto é que o Pôncio Pilatos não quer matar Jesus por blasfêmia. Tanto é, eu quero falar, eles falam assim, ó, esse homem aqui falou que é filho de Deus. E o Pôncio Pilatos falou assim, eu com isso. Se ele é filho de Deus, se não é um problema para mim, não. Aí o Pôncio Pilatos só passa a julgar Jesus quando eles falam, ele se diz rei. Aí o Pôncio Pilatos, opa, aí se ele se diz rei é um problema de crime de lesa majestade contra o império. Traz ele para mim que eu vou julgar. Qual que é a primeira pergunta que Pilatos faz para ele? Você de fato é rei dos judeus? Você está dizendo isso? Jesus não era bobo nem nada, não responde para ele. Porque se Jesus fala, eu sou, o que aconteceria com Jesus? Seria morto na hora. Jesus falou assim, você está dizendo isso por você ou alguém te contou isso? Porque eu não falei nada para ninguém que eu sou rei. Jesus foi esperto. Para mostrar que Jesus não queria morrer. Jesus não é bobo, ele não quer morrer. Ele é esperto. Fala assim, eu não falei nada disso. Alguém falou isso para você ou você está dizendo isso? Aí o cara falou assim, você por acaso não sabe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? De novo, para frisar essa questão da vida ou morte. Aí Jesus fala, você não teria poder nenhum sobre mim se não viesse do alto. Então Jesus leva o debate para o campo teológico. Jesus o tempo todo foge da discussão política. Porque se Jesus vai no campo político, ele morre. Então Jesus, espertamente, o que mostra que Jesus realmente era um grande sábio, falando de Jesus humano, tá? Não estou tirando a questão dele. Ele era muito sábio. Então eles tiram o debate do campo político e jogam o debate para o campo teológico. E aí ele fala, você é rei? Ele falou, sou rei, mas não desse mundo. O meu reino não é daqui. Tá? De novo a questão teológica. E o que o Pilatos faz várias vezes? Não encontra o crime nesse homem, não tem crime dele contra Roma. Hora nenhuma ele fala que é rei. Hora nenhuma ele fala que ele é zelota, porque é o zelota que queria tirar Roma do poder. Hora nenhuma ele quer esse poder político. Vocês estão equivocados. Então, o tempo todo, o que vai fazer com que ele mate Jesus é uma pressão popular. Se você solta esse homem, você não é amigo de César, porque ele falou entre nós que ele é rei. Ele está te enganando, não está dizendo necessariamente, está te enganando. Ou você coloca ele, o julgamento dele, ou você não é amigo do César. E aí o Pôncio Pilatos, então, tem aí uma... Fala, é melhor, esse homem não significa nada para mim, então manda bater nele e crucifica. Então, ou seja, essa é a questão central do debate, que manda na discussão cultural, como diz essa polícia moral, aí é o Sinédrio, tá? Como lembrou essa questão aí. Eu ia entrar hoje nos fariseus, mas se eu entrar aqui a gente vai perder. Eu acho que já valeu até aí para vocês entenderem um pouco essa questão aí da questão política da época de Jesus. Então, mas podemos dizer o seguinte, que Jesus, isso é muito interessante, Jesus viveu num período político tranquilo. Nossa, Guto, você falou de tanto conflito, mas não é um conflito... E eu vou falar uma coisa muito interessante aqui agora. O Caifás e o Pôncio Pilatos, que governaram na época de Jesus, tá? Falando ali, Jerusalém, os territórios, esses dois, o Caifás como sumo sacerdote e o Pôncio Pilatos como prefeito, eles se entendiam muito bem. Então eles conseguiram manter a paz. Os conflitos que existiam eram mínimos, e todos eles foram silenciados, todos eles. Então, ou seja, Jesus viveu num período politicamente tranquilo, sem grandes revoltas, sem grandes situações que ameaçassem Roma ou o poder dos saduceus. Saduceus continuaram fortes, os romanos continuaram fortes. Então, ou seja, graças a esse bom governo, o bom governo na visão política, tá? Do Caifás com Pôncio Pilatos,
Foi tranquilo. Teve uma revolta depois que o Pôncio Pilatos vai matar muitos samaritanos, isso que tira do cargo, ele vai ser tirado do cargo em 36, porque ele fez uma revolta muito grande com os samaritanos. Quando ele cai do cargo, o Caifás também cai, o que mostra claramente que os dois mantinham boas relações. Então, foi um período muito tranquilo, onde Jesus pôde pregar sem muitas dificuldades. O problema de Jesus está ligado na fiscalização dos herodianos na Galiléia. Herodianos são os partidários do Herodes Antipas. Então, Jesus ele é fiscalizado pelos herodianos na Galiléia, no norte, e no sul ele encontra muita resistência, mas isso vai crescendo aos poucos. Dos saduceus primeiro, e muito menos dos fariseus. Guto, mas parece na Bíblia, parece mais os fariseus, de novo, porque a Bíblia reflete a briga do Mateus com os fariseus no ano 80, não na época de Jesus. Por isso que fica parecendo que os fariseus são os grandes inimigos de Jesus. Os grandes inimigos de Jesus, na verdade, aqueles que ficam com medo de Jesus se tornar um líder, uma espécie de pessoa que almeja o trono, são os saduceus, tá? Os saduceus, então, eles fiscalizam, em nome dos romanos, esses motins, esses grupos revolucionários. Então, os grupos revolucionários que mais incomodam os saduceus, primeiro são os zelotas, que nós vamos falar depois. E de onde surgiu o grupo zelota? Eu falei na última aula, onde Jesus vivia, na Galiléia. Então, Jesus e todos que apareceram eram fiscalizados por esses saduceus. Eu vou sugerir para vocês um livro, quem puder comprar. Eu não tenho dinheiro para comprar, não. Ele tem de graça na internet, eu posso mandar para vocês também. É um livro chamado Jesus, o Zelota. Jesus não é zelota, já vou avisar aqui, até o autor reconhece isso, mas ele quis colocar um movimento. Ele é de um cara chamado Aisla Zahan. Esse homem, ele foi um muçulmano dos Estados Unidos que se converteu ao cristianismo. E aí ele chegou num momento da vida dele que falou assim, mas como é que eu vou ser cristão se... E ele fala, me tornei cristão por conveniência, porque eu morei nos Estados Unidos, como ser um muçulmano nos Estados Unidos, perseguido por todo mundo. Então eu me converti ao cristianismo para ninguém pegar no meu pé. Ele fala isso. Aí ele fala, como é que eu vou ser um cristão se eu não conheço nada de Jesus? E aí ele passou a pesquisar sobre Jesus. E hoje é considerado o melhor livro, um dos melhores livros, vou colocar entre os 3 melhores livros de cristologia do mundo, tá? Esse livro do Reza Aslan, na verdade é Reza Aslan, para não dizer errado, Reza Aslan, chamado Jesus o Zelota. Ali ele coloca várias pessoas que antes de Jesus, tá? Antes de Jesus, propuseram as mesmas ideias muito parecidas com Jesus e foram mortas pelo Império Romano. Jesus foi apenas mais uma morta pelo Império Romano dentro dessa questão. Mas ele fala que Jesus tinha algo diferente dos outros líderes. E esse é algo novo que eu não vou dizer aqui não, senão eu vou dar spoiler do livro do cara. Quem quiser depois, é muito bom esse livro, tá? É um dos melhores livros de cristologia que mostra toda essa história aí da Terra Santa, esse Jesus Cristo e o movimento. E ele vai falar desse movimento zelota, que era um movimento que era fiscalizado 24 horas pelo governo do Herodes Antipas, porque ele era um homem de confiança dos romanos no norte, na região onde Jesus estava, e esse movimento surge lá como um movimento de libertação contra os romanos, tá? Contra os romanos. Eles perseguiam os romanos, esses zelotas judeus. Seria mais ou menos o que depois virou na Palestina aquele grupo de libertação da Palestina, OLP, que por muito tempo governou a Palestina. Beleza? Alguma pergunta sobre hoje? Aí na próxima aula, nós temos 2 aulas. Nas 2 aulas eu fecho os 2 grupos, tá? Vou falar dos fariseus e dos saduceus na próxima aula. Alguma pergunta? Pode falar, Rafael. Ô, Guto, Oi. eu queria saber, eu sei que o contexto histórico é diferente, mas eu queria saber se por um acaso eu posso considerar, por exemplo, um movimento sionista, que é muito forte lá em Israel, inclusive aqui, né, eu descobri recentemente, tem uma vertente cristã desse movimento, católica, inclusive, também. Eu queria saber se esse sionismo, por conta do caráter nacionalista dele, por conta né, como você falou, a vida na época de Jesus, ali, tipo,
começou de fato com a destruição do templo, né? E aí teve todo um caráter nacionalista ali de preservação da Terra Santa na mão do povo judeu. E eu queria saber se por um acaso eu posso afirmar que o movimento sionista, mesmo em outro contexto, ele pode ser considerado ou não uma espécie de herdeiro desses movimentos fariseus, saduceus, zelotas, né, Não, por a conta por resposta é conta não. da natureza nacionalista dele, sabe? Esse movimento do sionismo é uma coisa do século XIX, não tem nenhuma ligação com esse movimento atrás, nenhum deles, tá? São movimentos completamente diferentes, tá? Não tem nenhuma ligação com esse movimento anterior, não. É um movimento que surge em Israel devido aí a várias situações, porque desde o século II os judeus não estavam na Terra Santa, o movimento dos judeus cresceu muito, e aí então eles querem uma terra para morar, e aparece então no século XIX esse movimento chamado sionismo, tá? Mas não tem nenhuma ligação com esse movimento. Esses grupos todos vão desaparecer, tá? Lá atrás. Na verdade, podemos dizer que talvez alguma coisa hoje dos grupos mais tradicionalistas, aqueles que usam aquele chapéu, aquelas coisas, estão ligadas aí aos fariseus. Mas também isso é só hipótese, tá bom? Tá, eu só estou fazendo essa pergunta porque eles têm muitas características em comum, né? Esse negócio do nacionalismo, um território exclusivamente judeu, né? Uma aversão ao cristianismo como um todo, que é tratado como heresia, né? Eu Sim. pensei que poderia traçar algum paralelo, algumas características em comuns. Não, não tem não, tá? Falou, gente. Um abraço a Tá bom, todos e obrigado. todas aí.